Começando uma transmissão ao vivo, pessoal. Vou passar agora o telefone para um dos nossos amigos aqui e vai ser filmado esse bate-papo com amigos do Ceará. Eles vão se apresentar com amigos da Direita Ceará, que vieram até aqui em Brasília no meu gabinete. A gente vai falar um pouquinho sobre desarmamento, perfeito? Vamos lá. Todos os amigos do Ceará, Direita Ceará, estamos hoje aqui com Eduardo Bolsonaro, João Luiz. Nós vamos ter um bate-papo sobre o desarmamento. A gente quer escutar a opinião de vocês também. Vão comentando, perguntando e a gente vai respondendo à medida do possível. Boa tarde, galera. Meu nome é João Luiz, sou de Fortaleza. E eu vim aqui propor ao Eduardo uma conversa um pouco aberta sobre o desarmamento, a gente ter conhecimento de alguns posicionamentos dele a respeito de alguns assuntos que trazem muitos problemas para nós, armamentistas, amantes da pólvora, digamos assim, certo? Eduardo, o que a gente vem presenciando, eu em Fortaleza principalmente, com os policiais, em todas as conversas que eu tenho com policiais e amigos do Exército, inclusive, que são obrigados a comprar armas da Taurus, o que eles me relatam muito é o medo que eles têm de um armamento inseguro, de muita falha, de muita manutenção, até a questão da venda da arma, que a fábrica só garante 1 ano de garantia, enquanto você vê, por exemplo, uma Glock que lhe dá 10 anos de garantia na arma. Então me fala um pouco sobre a história da Taurus, o que é que a gente pode fazer, o que é que o cidadão pode fazer para pressionar o Estado a abrir de volta as portas no mercado armamentício. Na verdade, depois que a CBC, ainda mais depois que a CBC comprou a Taurus, hoje em dia é Taurus CBC, né? É a única fabricante de armas que nós temos no país. A outra fabricante é a Imbel, só que na verdade é uma empresa pública e ela fabrica voltada para as Forças Armadas. Esse é que é o foco da Imbel. Já a Taurus, ela fabrica aqui para o mercado, principalmente das nossas polícias e também para o nosso pequeno mercado civil. A Taurus não é uma empresa que é ruim, não. Ela está há décadas no mercado e o nosso objetivo passa longe de acabar com a Taurus. O nosso objetivo é dar liberdade de escolha. Se uma pessoa não se sente segura com armamento Taurus, que ela possa comprar outra arma. Assim como você, quando vai comprar um carro, eu não quero que você compre só, vamos chegar aqui e dizer uma Ferrari, um Volkswagen, vai? Se você quiser escolher um BMW, um Porsche, ou um Fiat, ou qualquer carro que for, isso cabe a você. O nome disso é liberdade. E no momento em que cada vez mais chegam denúncias, principalmente pela internet, de falhas em armas Taurus, aí esse debate vem à tona e nós somos pressionados aqui a atuar no sentido de quebrar esse monopólio. Porque existem diversas empresas internacionais que gostariam de se instalar aqui, mas não conseguem. E o porquê, ninguém sabe. E a gente sabe que a empresa, ela quer mais expandir o seu mercado. E a gente aqui no Brasil, pelo menos a minha opinião, é de que a livre concorrência, ela melhora o produto. Eu mesmo, João, já tentei no passado comprar uma Glock calibre 40, qualquer modelo que fosse, consegui achar por 16 mil reais. Mas, cara, a gente está falando de uma arma que custa $500 nos Estados Unidos. Se a gente pensar aqui na linha de produção brasileira, que é mais caro, que a mão de obra é um pouco mais cara, que tem muitos impostos, etc., era para uma arma dessa não custar, assim, exagerando muito, mas muito, 4, 5 mil reais. Olha que estou exagerando muito. E aqui a gente não consegue, por quê? Porque exatamente é escasso, ela não tem no nosso mercado. E o policial, ele fala que normalmente ele tem medo de trabalhar com essas armas. Semana passada, nós tivemos aqui na Câmara dos Deputados uma audiência requerida pelo deputado Major Olímpio, que tratou das vítimas da Taurus. São diversos policiais, diversas pessoas tiveram contatos com armas Taurus e sofreram disparos acidentais. Tem sequelas. A gente sabe que quando acontece um problema, é muito melhor você acusar a máquina, né, um projeto, um defeito da máquina, do que você assumir a responsabilidade. Só que, num universo tão grande desses, eu desafio a você colocar no YouTube agora, defeitos de armas Taurus. Você vai ver armas disparando apenas com sacolejo. E nada é feito com relação a isso. Então eu quero sim pressionar o Ministério da Defesa. Eu falei com o deputado Majorinho, porque eu apoio sim uma comissão parlamentar de inquérito para a gente ver o que está acontecendo com isso. Para a gente ver o porquê que outras fábricas não conseguem se instalar aqui. Então esse
João, é o nosso principal objetivo com relação no tocante a Taurus. Mas eu lembro, cuidado, os desarmamentistas vão nos apoiar nisso tudo com olhos voltados para a demonização das armas de fogo. A gente tem que estar atento a isso. E eu repito, armas Taurus não é que a gente tem contra a indústria, contra a fabricante Taurus, não. Inclusive os revólveres Taurus são bem conceituados. E no exterior, a Magtech, que é o nome fantasia deles lá nos Estados Unidos, fornece munição até para as Forças Armadas dos Estados Unidos. A gente quer essa qualidade aqui para nós também. Apenas isso. Eu costumo dizer que, quanto a Taurus, eu faço uma comparação aos meus amigos contra uma Glock, uma Taurus, é que a Glock não tem trava de segurança. É um pouquinho arriscado, né? Mas eu faço esse tipo de brincadeira. Eu tenho Glock, normalmente até o pessoal da Polícia Federal fala que tem a boca torta ali, que só que é Glock. Sempre andei com a munição na câmara, até hoje eu ando com munição na câmara. Já usei ela aqui atrás, já usei na frente, embaixo da perna, etc. Nunca tive problema nenhum. É uma máquina, é um pedaço de ferro. Pode ser que a gente já tenha problema, não sei. Mas tantos problemas quanto as armas Taurus têm apresentados, realmente é fora do normal. E só para acrescentar, a Glock ela tem um nome tão bom no mercado porque ela desenvolveu um sistema próprio de segurança, chamado Glock Safe Action. São 5 dispositivos que impedem de todas as maneiras que o percutor toque na espoleta. Ou seja, impede que haja um disparo, a não ser que você puxe o gatilho. Então você pode pegar essa arma, tacar no chão, tacar na parede, etc., que ela não dispara. E aí a Glock fez o nome dela no mundo inteiro. O segundo tópico que a gente precisa tocar e desmistificar na sociedade eu acho um assunto cabal, eu não sei como é que as pessoas conseguem ainda assimilar isso, mas é o risco que principalmente a esquerda tenta empregar que existe para pessoas que têm o porte de arma. Você como policial federal ou algum civil que milagrosamente nesse país, que é exatamente, literalmente um milagre, conseguiu o seu porte de arma. E muita gente pergunta: rapaz, você não tem medo de estar andando armado? Você não tem algum tipo de receio? O que é que você tem para falar para o brasileiro quanto a isso? Na verdade, tentam passar essa ideia nessa linha de demonizar as armas de fogo. Um povo desarmado é cordeiro do seu governante. Veja o que está acontecendo na Venezuela agora. A Venezuela, em 2012, proibiu a comercialização de armas de fogo. Foi aquilo que o referendo de 2005 tentou fazer passar aqui no Brasil. Que o Cristóvão Buarque quer botar de volta. O Cristóvão Buarque tem um projeto de lei para tentar botar de volta aí e passar por cima do referendo. E desde 2012, na Venezuela, não tem mais a comercialização de armas de fogo. Caracas é a capital mais violenta do mundo. Em Fortaleza, quanto é que chegou o índice lá de homicídios por 100 mil habitantes? Perto de 70. 70, mais ou menos por ali. Se vocês estão reclamando de 70, em Caracas é quase o dobro. Está chegando em 120, 119, alguma coisa, arredondando a 120. Então, meus caros, para vocês verem que desarmamento só serve para aumentar a violência. Eu não vou ser hipócrita aqui de falar para vocês que só o desarmamento é que tem influência na questão da violência. Não, existem diversos fatores. Estímulo da polícia, valorização dos policiais, índice de emprego, educação, etc. Tudo isso acaba influenciando na violência. Mas o desarmamento com certeza influencia também. Um país desarmado é um país mais inseguro. E voltando, pode falar aí. Só um comentário que é um pouco óbvio. Se um bandido, se um ladrão sabe que a casa A tem armas e a casa B ao lado não tem armas, qual casa que ele vai escolher para cometer o seu delito? Eu falo isso, coloque-se no lugar do ladrão. Você sabe, naquela casa ali mora um casal de policiais. A 2 quadras do lado mora ali uma quadra inteira de um condomínio onde ninguém tem arma de fogo. Qual casa que você vai querer roubar? O criminoso, ele tem medo de tomar tiro também. Não vê que essa história de que não tem medo de morrer. Se não tivesse medo de morrer, meu cara, ele seria um louco, ele não seria um ser humano. E ele pensa, ele planeja o seu crime, etc. E eu digo o seguinte, normalmente existem estatísticas, por vezes ele se depara, né? 80% das pessoas que reagem a assalto armadas, elas acabam falecendo. É óbvio que é 80%, 70%, 80%. Porque não existe estatística
quando a pessoa que apresenta arma de fogo, quando ela se safa. Então, quem vive no meio policial sabe disso. Uma situação em que ele está sendo seguido, que ele está voltando para casa, onde ele só saque a arma, ou dê um tiro pro alto que seja, ou qualquer coisa do tipo, isso aí não é registrado em BO, em estatística, em dado nenhum. É por isso que a gente aqui no Brasil segue ignorando também, né, o uso defensivo da arma de fogo. Eles vivem martelando, né? Arma de fogo mata, arma de fogo serve para matar. Meus caros, arma de fogo também salva vidas. Basta ela estar nas mãos corretas. Se a arma de fogo não fosse tão ruim, por que a ONU, nas missões de paz, utiliza arma de fogo? Que utilizassem rosas, já que a arma de fogo mata. Já que a arma de fogo mata, por que agora nas Olimpíadas do Rio de Janeiro tem tanto policial e forças armadas, está lotado de homem armado lá? É ou não é mais segurança? Está ou não estão mais desestimulados os criminosos a cometerem seus crimes? Eu acho que isso aí é claro. O último ponto que a gente vai fazer aqui nessa live, até porque o deputado está cheio de compromissos aí, eu queria falar um pouco sobre os calibres. Os calibres que eu venho batendo muito nessa tecla lá em Fortaleza, com todas as pessoas que eu converso, que pra mim é uma imoralidade você tirar das mãos de, por exemplo, atiradores esportivos, cidadão civil, ou até da própria polícia, como ocorre aqui, que a gente ainda vai falar, a possibilidade de usar um calibre ou restrito ou proibido para armas curtas, como é o caso da 9mm, que se Deus quiser agora com a alteração do R105 isso vai mudar. Um policial hoje que trabalha, acabou de entrar para a polícia, ele tem um porte de arma funcional que o autoriza a trabalhar com armas .40 na cintura. Mas quando ele vai para casa, ele tem que ter uma 380 na cintura. Ele não pode comprar uma arma até os 3 primeiros anos de corporação que seja de calibre restrito. Isso é um absurdo. Ele está acostumado a trabalhar com tipo de calibre, ele foi treinado com o tipo de calibre para quando for usar para sua defesa e não a do Estado, ele ter que reduzir o calibre que ele usa. Fala um pouquinho disso pra gente, Eduardo. Isso aí, na verdade, é outro absurdo. Cai mais uma vez. Eu pergunto, quando eu faço uma lei aqui, quando a gente propõe aqui alguma coisa, o meu pensamento é de dar um cano no criminoso e não no cidadão de bem. Claro. Eu pergunto, o criminoso, ele só pode andar de 380 ou o criminoso pode escolher o calibre que ele quiser? É óbvio, no mercado negro ele consegue até fuzil. Um caso recente foi lá em Fortaleza, no Ceará, em Quixadá, onde nós tínhamos uma viatura da polícia, todos com pistola, .40, e aqueles bandidos vieram em Hilux, fortemente armados de fuzil. Calibre .50. Calibre .50, eles não tiveram nem poder de reação. Então ali nós perdemos vidas desses guerreiros. Eu saúdo a todos os guerreiros, policiais, civis, militares, guardas municipais, policiais federais que estão aí nessa luta e a nossa vontade é que eles tenham um armamento preparado para essa guerra. Só para a gente deixar claro aqui, quando a gente fala um fuzil, são armas que dão 300, 400 tiros por minuto, tem capacidade ali de 30, 40 carregadores de 30 munições, etc. Enquanto que numa arma curta, que são as pistolas e os revólveres, essa capacidade gira em torno de 15, 16 munições. Então, assim, de 400 metros, o poder letal do fuzil é imensamente maior, né? Passa de quilômetro. Então, é uma diferença bélica que já coloca aquele que está a serviço da lei em desvantagem. E essa questão do calibre, só para deixar claro, isso é um resquício dos tempos de Getúlio Vargas. Quando ocorreu a Revolução de 1932, em São Paulo, a polícia, até então chamada de Força Pública, tinha até avião. E depois que as tropas federais derrotaram São Paulo, pelo menos militarmente, o que aconteceu? Vieram várias restrições. Uma delas foi separando aqui os calibres. Então, o cidadão civil, ele só pode ter direito a calibres que são aqueles com menor poder de parada, são aqueles que não são tão potentes, como 22, 380, enfim. Enquanto que para as Forças Armadas e as polícias, aí o calibre pode ser um pouquinho acima. Eu acho que isso é um absurdo. A minha vida, a vida de qualquer policial, de qualquer pessoa das Forças Armadas, ela não está acima da vida do cidadão comum. E muito bem falado dos atiradores também, que frequentemente têm muito melhor preparo para lidar com uma arma de fogo do que os policiais. O que é frequente, às vezes, na polícia, é que o policial ele se forma, ele dá os seus tiros, e se ele, por conta própria, não mantiver uma rotina de treinamentos, ele acaba ficando ali enferrujado, enquanto que o atirador
normalmente uma pessoa também curiosa, interessada no mundo das armas de fogo, um amante das pólvoras, ele está ali sempre atirando, sempre se atualizando, buscando novos conhecimentos. Então é um preconceito bobo que a gente vê, bobo, enfim, é um eufemismo que eu estou usando, né? Porque isso aí ceifa vidas, que a gente vê nessa questão da restrição de calibres. E só para fechar, que já que eu falei de atirador, procura na internet aí no YouTube um caso de um atirador de Cubatão, lá em São Paulo. Ele viu que ele ia ser roubado, municiou a sua arma, porque ele não poderia andar com a arma. Olha só que absurdo. Ele não pode nem proteger o seu acervo no trajeto da sua casa até o clube de tiro. Isso ele tem que fazer isso na lei, viu? E ele tem que fazer isso com a arma desmuniciada, com o carregador fora da arma. Mas enfim, esse atirador colocou a sua arma pronta para fazer a sua defesa, sua esposa ao lado. Quando o criminoso veio, ocorreu uma troca de tiros. Ele tomou um tiro na perna, conseguiu balear um criminoso, fugiu em direção ao hospital. Ele sendo socorrido no hospital, a sua esposa em casa, a polícia bateu na casa dele, encontrou a arma dele e prendeu em flagrante a sua esposa, como se estivesse ocultando ali prova do crime. Um absurdo, meus caros. Uma pessoa que defendeu a si, defendeu a sua família de um criminoso. Arma registrada. Arma registrada, tudo legal, tudo certinho, guia de tráfego para levar do clube para casa, tudo no mais perfeita ordem. E ainda assim foi preso, e diga-se de passagem, entre aspas aqui, tá? Justamente preso, legalmente preso, né? Porque a lei dá margens para que casos como esse aconteçam. Casos esses que nós aqui da Bancada da Bala queremos reverter através da aprovação do PL 3722, que está em tramitação aqui na Câmara dos Deputados. Esse caso que o deputado comentou, o homem que reagiu, ele não foi preso de imediato, pois foi baleado e ficou preso no hospital, escoltado por policiais. A mulher foi presa de imediato por ocultação da arma e seu filho de 2 anos ficou na mão de quem? O Estado não pensa em você, o Estado não pensa em você, atirador esportivo. Ele não tem nenhum cuidado com o seu bem, com o seu amor às armas, com o seu amor à sua família, inclusive, porque foi isso que ele fez. Ele reagiu com medo de perder sua família. Deixa eu complementar aqui, João. Se nessa hipótese não ocorreu, mas se nessa hipótese aí o ladrão, o vagabundo, tentou roubar o atirador, se ele se apresenta espontaneamente na polícia, ele está fora da situação de flagrante. Ele sai pela porta da frente para responder aquele crime em liberdade. Essa é que é a regra. Vocês entenderam um absurdo? O país que vocês vivem? É por isso que a gente não vê ninguém estimular, nenhum policial estimulado a combater o crime. Não vê ninguém não, né? A gente vê os casos ali dos vibradores, mas enfim, a gente queria que eles tivessem a segurança jurídica para combater o crime, nos deixar mais protegidos e poder voltar para casa sem um processo nas costas. Um assunto, brevemente, que eu queria falar, era que muitas vezes, isso que nós abordamos, os policiais, eles iam, durante um curso de preparação, eles fazem apenas 50, dão apenas 50 tiros. Tinha casos desses. Eu sou atirador, também possuo porte de arma, e por semana ou por mês eu dou de 100 a 200 tiros. Então a gente tem que trabalhar para que os policiais eles possam ter mais prática, mais acesso a esses treinamentos. Porque assim eles vão estar preparados para agirem nessas determinadas situações. Eu converso muito com policiais, e parece banal, mas eu não sei como funciona no resto do país, mas no Ceará, os policiais têm direito a 30 munições de combate por ano. E, curiosamente, são essas 30 munições que eles dão disparo, porque a munição aqui no Brasil ainda tem esse problema, vence com 1 ano, 365 dias de validade. Então ele anualmente dá 30 tiros, porque ele vai perder aqueles cartuchos, dispara e ganha os 30 cartuchos novos. Isso é um absurdo. Perfeito. Queria finalizar com alguma coisa? Deixa eu só fazer um comentário, que aquele caso que houve nos Estados Unidos, com aquela boate, né, aquela boate gay, aquilo era uma gun-free zone, era uma área de restrição a armas. Então o bandido, quando foi lá, ele sabia que ali eles não encontrariam armas. E aqui no Brasil, diariamente os bandidos sabem que eles podem ir nas casas, nas residências, não vão encontrar armas. Lá, toda aquela comunidade, eles fizeram campanha para se armar. Aqui o cidadão de bem, ele anda desarmado, tem medo de arma, e muitos são contrários
ao cidadão de bem se armar. Então nós precisamos conscientizar a população que a arma, ela não mata. A arma, ela defende. Você tem esse direito de se defender. A polícia precisa de um calibre, precisa ter esse respaldo, um calibre mais forte, precisa ter esse respaldo jurídico. E nós, cidadãos de bem, nós precisamos estar armados em defesa da nossa integridade física e da defesa da nossa família. É engraçado, né? Mas antes do João finalizar aqui, às vezes a gente pergunta para o vizinho, né? Quem que você quer? Quem que você gostaria de ter como vizinho? Normalmente eles sempre respondem, ou um médico ou um policial. Mas, na verdade, no Brasil o pessoal abomina a arma de fogo, né? Então é uma tremenda hipocrisia. O recado que eu queria deixar é o seguinte: se você não quer ter arma de fogo, perfeito, direito seu. Se você acha que você não tem equilíbrio mental para tê-la, é só não comprá-la. Agora, não venha querer interferir no meu dinheiro, no meu direito de querer fazer a minha segurança. A polícia, por melhor que ela seja, ela não é onipresente. Não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então nada melhor do que eu poder fazer a minha segurança. O Benê Barbosa, ele dá um exemplo que é o seguinte: quando você compra um casaco, você não quer acabar com o inverno, você só quer se proteger do frio. Com a arma é a mesma coisa. Quando um cidadão civil compra uma arma, quando ele quer ter uma arma, não é que ele vai acabar com a criminalidade, que ele vai ser o cara da sua vizinhança. Ele só quer proteger a si, o seu patrimônio e a sua família. Apenas isso. Então fica essa consideração e o meu apoio ao projeto de lei 3722 para a gente revogar esse atual nefasto Estatuto do Desarmamento. Eu sei que não é o projeto ideal, o projeto dos sonhos. Eu concordo contigo. Mas aqui na política, meus caros, aqui é a arte do possível. E vocês vão ver as dificuldades que nós teremos para pautar e aprovar esse projeto aqui dentro da casa. Imagine se fosse um projeto do jeito que eu gostaria que fosse, né, a liberação de armas no Brasil. Um abraço. Gente, em nome do Direita Ceará, em nome do Heitor Freire, eu gostaria de agradecer a presença do deputado, o espaço que ele está cedendo para a gente falar um pouco mais do que eu acho de uma das coisas mais importantes a serem resolvidas nesse país. Muito obrigado, Eduardo Bolsonaro. Estaremos sempre juntos. Eu que agradeço, eles estão longe vindo para cá. Eu queria comentar aqui o nome desse assunto mais importante a ser falado, que chama-se Benedito Barbosa. Eu queria te agradecer por tudo que você já tem me ensinado e ensinado a todas as pessoas que estão interessadas no ramo. O Benê, ele é presidente do movimento Viva Brasil, é um cara que estudou, se dedica há 20 anos nesse assunto, desde a época do Fernando Henrique, quando o Fernando Henrique começou a falar absurdamente em desarmamento. O Benê, ele é o homem do armamento civil hoje, é o homem que defende o seu direito de defesa. Então, por favor, filie-se, www.movimentovivabrasil.org.br. Vá lá, faça sua filiação, custa menos de R$10 por mês. E o que eu costumo dizer, armem-se. O bandido tem que entender o seguinte recado: a porta da minha casa estava trancada para a sua segurança e não para a minha. Obrigado, galera. Estamos juntos, os amigos do Direita Ceará, jovem de direita, a nossa honrosa e gloriosa Polícia Militar, Polícia Civil, os amigos do Raio aí de Fortaleza. Grande abraço, Eduardo, mais uma vez, obrigado por tudo. Estamos juntos. Valeu, pessoal, até mais.